Olá, libélulas, sejam todas muito bem-vindas aqui no canal MBA. Eu sou Neuza Oliver, teacher da MBA. Vou estar com vocês sempre trazendo muito conhecimento, trazendo sobre mapeamento personalizado, sobre visagismo, para que vocês consigam subir de nível, porque a parte de visagismo, parte de correção de olhar, mapeamento customizado, isso tudo é muito importante para que a gente consiga realmente entregar um trabalho diferenciado, para que a gente consiga realmente se destacar no nosso mercado, ter o nosso trabalho reconhecido, poder cobrar mais, porque assim, você gostaria de faturar R$ 10.000 atendendo 100 clientes por mês, ou atendendo 50 clientes por mês e conseguir ter aquele tempo para fazer uma viagem, aquele tempo para ir no cinema com a família, ter aquele tempo para você sair, curtir, descansar, para você poder estudar. Se você respondeu a segunda opção, parabéns, você está no caminho certinho. Porque é esse o pensamento que a gente precisa ter. Eu não preciso trabalhar mais para mim ganhar mais. Eu preciso conseguir cobrar mais para que eu trabalhe menos e tenha uma qualidade de vida melhor. Porque a gente não pode ser escravo do trabalho, certo? Então, para isso, hoje eu vou trazer para vocês sobre as curvaturas. Qual é a. Para que cada uma delas serve, como que elas são utilizadas, para que você realmente consiga sair da zona de conforto e buscar entregar um trabalho mais adequado com o rosto da sua cliente, com o formato dos olhos, com os cílios, com tudo, trazer, na verdade, o verdadeiro eu, saber o que a sua cliente quer expressar com esse olhar. Porque quando a cliente ela nos procura, ela quer expressar alguma coisa. Ela tem essa necessidade de expressar esse sentimento que está dentro dela. E entender tudo isso nos ajuda. Por isso que a gente estuda temperamento, por isso que a gente estuda visagismo, a gente estuda as linhas, justamente para a gente ajudar a nossa cliente a entender o que a imagem está passando hoje e o que ela gostaria de passar com essa nova imagem, para que a gente não. A gente costuma dizer assim que a nossa imagem ela precisa ser uma roupa que a gente consiga vestir. Então, não dá para mim criar uma imagem que eu não consiga me olhar no espelho e me enxergar ali. Nos cílios, na sobrancelha, na maquiagem, no cabelo, a gente precisa desse olhar para entender o que a minha cliente ela quer expressar, para que a gente não faça dela uma caricatura. Então, as curvaturas, a gente tem as curvaturas sutis, as curvaturas mais densas e as curvaturas especiais. Então, eu vou mostrar para vocês as curvaturas, as principais curvaturas, que são, eu vou falar em sequência, tá? J, B, C, CC e D. Essas são as curvaturas que a gente encontra com mais facilidade no mercado, que é umas curvaturas assim que a maioria tem mais acesso, muita gente conhece. Às vezes a gente vê as fotos das gringas, aquelas fotos maravilhosas, lindas, e aí, quando a gente vai reproduzir, muitas vezes a gente não consegue entregar aquele resultado, a gente não consegue chegar naquele resultado. E o segredo está aí nas curvaturas, porque elas colocam lá que elas transitou da B para D, mas elas não explicam o caminho, elas não explicam como elas conseguiram sair da B e chegaram na D. Então, eu vou mostrar para vocês agora as curvaturas e a gente vai falar sobre elas. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, aqui a gente tem a primeira curvatura, que é a curvatura J. A curvatura J, ela é a curvatura que é menos curvada. Ela é a curvatura mais reta que a gente tem na nossa paleta. Para que a curvatura J ela é indicada? Aquela pessoa que você precisa
diminuir, que você precisa baixar canto interno, principalmente, a gente utiliza a J, por ela não ser tão curvada. Então, o que a J faz? Ela alonga na horizontal. Então, a função dela é só alongar, ela não vai curvar esse fio. Para que a gente utiliza muito a curvatura J? Para cílios inferiores. Tem um cílios que ele é da Nagaraco, ele é uma caixinha roxa, é uma caixinha pequenininha, ele vem, se eu não me engano, vem seis chicotes dentro da caixinha. Ela é um 0,10 e ela é justamente para fios inferiores, para cílios inferiores. Fica maravilhoso. Então, a curvatura J, por não ser muito curvada, a gente consegue usar ela em canto interno ou também para fazer os cílios inferiores, que as clientes têm gostado bastante desse trabalho. É uma novidade que está vindo para o mercado, mas eu já vejo muita gente pedindo, muita gente perguntando sobre isso, e eu vejo poucos profissionais oferecendo esse trabalho. Então, eu tenho bastante cliente que chega e fala assim, ai, Neuza, mas seria tão bom se desse para alongar embaixo também, porque a gente coloca em cima, fica lindo, maravilhoso, mas aí embaixo parece que não tem nada. Então, muita gente ainda não sabe o poder que tem na mão para estar oferecendo para essa cliente os cílios inferior. Então, se você é uma profissional da área e que ainda não oferece cílios inferior, se liga nessa dica. Tem os cílios já, que ele vem na caixinha, ele vem o número 4, o 5 e o 6. Esse é o tamanho que vem nele, espessura 0,10, e ele vem tamanhos diferentes, tá? É muito bacana e você consegue aí ter uma renda extra, né? E sem contar que é uma fidelização da cliente, porque a cliente que começar a fazer com você os cílios inferiores, ela não vai te trocar por outra pessoa, porque querendo ou não, você está trazendo inovação. E como a maioria dos profissionais não oferecem esse trabalho, é a sua chance aí de se destacar. Depois a gente vem para a curvatura B. A curvatura B, note que ela já começa a fazer uma leve curva, mas ela ainda não tem uma curva tão acentuada quanto a D, por exemplo. Ela também é para canto interno. Então, a gente fala aqui, canto interno, a gente não utiliza curvaturas densas. Canto interno, a gente utiliza as curvaturas sutis, essas curvaturas mais suaves, que é a J, a B, a C. A gente nunca vai passar da C no canto interno. Então, a B a gente utiliza mais, para fazer a canto interno, tá? A C, a gente pode falar que ela é uma curvatura coringa, porque a gente consegue trabalhar tanto o canto interno, quanto meio, quanto final de olho, canto externo, porque ela já tem ali um levantamento. A C, ela já começa a fazer esse alongamento vertical. Ele alonga e curva. Depois da C, a gente tem a CC. Deixa eu ver se eu acho uma CC aqui. Ó, aqui a gente tem a CC. Olha o quanto ela é mais curvada do que a B e do que a C. Então, ela tem essa curva mais acentuada e a gente utiliza ela para fazer transição, porque eu não posso sair da C diretamente para D, eu preciso dessa transição. Então, a curvatura CC, ela é a minha curvatura de transição, certo? Então, na sequência, a gente vem com J, B, C, CC e D. A curvatura D, ela é a curvatura mais densa que a gente tem. É a curvatura que vai puxar, vai fazer aquela abertura de olhar. Então, a curvatura D, a curvatura CC também, ela já começa a fazer esse levantamento. Ela é utilizada principalmente para levantar
canto externo, quando aquela pessoa já tem o olho mais caído, que a gente precisa fazer essa correção. Então, a curvatura D, ela é perfeita para esses casos. Quando a gente vai fazer o mapeamento boneca, que a gente precisa abrir o centro do olhar, a curvatura D também, ela vem com esse propósito de abrir o olhar, porque ela puxa esses cílios para cima, fazendo essa correção. Eu posso sair da curvatura B para D? Entre a curvatura B e a curvatura D, eu tenho a C e a CC. Se eu sair de uma para outra, eu vou causar escadas. Vou ter aqueles degraus nos meus cílios. E como eu quero que meus cílios fiquem alinhados, a gente precisa fazer essa transição de uma forma sutil, certo? Assim como a gente sai de canto interno, a gente sai do 7, do 8, do 9, 10, até chegar no 12, nas curvaturas eles não são diferentes. Eu tenho duas formas de fazer a transição de curvatura. A gente tem a curvatura, a transição horizontal e a transição vertical. A vertical eu faço para fazer o top line, o perfect line, e a horizontal para fazer correções. Então, por exemplo, por mais que eu vou fazer um boneca, eu preciso dessa transição, porque se eu for usar o D no meio, no ponto da minha boneca, eu vou precisar da curvatura C e da curvatura CC, já que eu não devo utilizar a curvatura D em canto interno. Então, como que ficaria esse meu mapeamento? Eu sairia de canto interno com C, faria a transição do CC, venho com a D, volto para CC e termino no C. E nisso, a gente precisa entender que essa base, quanto menos curvada, maior o fio é. Então, se eu tenho um fio 12D, o CC, o meu 12CC, ele não vai ter o mesmo tamanho do meu 12D. O 12CC, ele vai ser 1 milímetro mais comprido. 12D, eu já vou ter um 10C para mim ter o mesmo tamanho, porque já vai dar 2 milímetros de diferença. Então, quanto menos curvado o meu fio for, mais comprido ele vai ser. É por esse motivo que eu preciso entender qual é o meu propósito, o que eu quero entregar para minha cliente e como eu vou fazer essa transição de forma suave. Certo? Meninas, eu tenho certeza que essa aula agregou demais na vida de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão começar a olhar para as curvaturas agora de uma forma diferente. E eu vou fazer uma outra aula para a gente falar sobre as curvaturas especiais, ok? Que as curvaturas especiais a gente usa para aquelas pálpebras mais difíceis. Por hoje, é isso. Peguem as curvaturas, sejam curiosas. Peguem as curvaturas, colocam uma do lado da outra para vocês comprovar o que eu estou fazendo. O que eu estou ensinando para vocês hoje, ninguém nunca me ensinou. Eu consegui fazer isso através de quê? De curiosidade. Porque eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Porque eu fazia e não dava certo. Fazia e não dava certo. Eu falei, gente, mas tem alguma coisa errada. E foi aonde eu tive a curiosidade de começar a estudar as curvaturas e de entender como comecei a colocar uma do lado da outra. Falei, mas espera aí, essa aqui tá maior do que essa. Por quê? Se é o mesmo número. Então, faça um teste também. Procure estudar o material que vocês têm na mão, porque às vezes a gente fica limitado a algo que alguém disse e a gente não pesquisa, a gente não estuda, a gente não testa. Então, é muito importante vocês testarem o que eu estou dizendo para que vocês mesmo possam estar comprovando. Certo? A gente tem aí na academia
os nossos cursos, tem o curso de visagismo, tem o curso de mapeamento customizado, tem os cursos de técnicas, todas as técnicas que vocês precisarem aprender, tem dentro da academia. E a mensalidade da academia está assim, com preço muito incrível. Ainda está com preço de lançamento. Então, se você quer vir para cá, se você quer mudar o jogo, se você tem esse interesse, esse desejo dentro do teu coração de se destacar, de sair de onde você está para começar a realizar os seus sonhos, chama lá o pessoal da equipe, assina a academia, você vai ter um ano inteiro com conteúdos incríveis. Tem aulas da Marisol, tem aula minha, tem aula das outras teachers, que vai te ajudar a construir um negócio do zero e se tornar uma pessoa com reconhecimento na nossa história dos cílios. Te vejo na próxima aula para a gente ir desmembrando toda essa área de mapeamento, de cílios, de visagismo, e eu vou te contando como essas coisas vai mudando, como o visagismo te ajuda a selecionar uma pessoa para trabalhar na sua equipe, como ele te ajuda no crescimento, como te ajuda a entender a sua cliente, a entregar um trabalho que ela vai olhar e vai falar, uau, era exatamente isso que eu precisava. Sigam lá meu Instagram, que também tem bastante dica por lá. Sigam o Instagram da academia, meu Instagram neusaoliver.oficial e o Instagram da academia mba.marisol Almeida. Espero vocês na próxima aula. Um beijo e até mais.